citado pelo Arthur Ramos e que vai fazer, na década de 30, 40, 50, 30 e 40, na verdade, ele morre em 49, mas ele vai desenvolver esse tipo de análise que o Nina Rodrigues está fazendo e que eu acho muito interessante. Mas a gente continua depois. Ok. Eu vou passar a palavra, então, para a Marcele. Por favor, Marcele, apresente seu trabalho. Olá a todos, boa tarde. Bom, a proposta desse trabalho que eu trouxe hoje, ela é uma proposta que eu estou começando agora, embora eu já trabalhe com essa questão de história da arte, turismo e patrimônio, já há algum tempo, já há mais de 10 anos. Eu nunca tive muita disponibilidade, por conta de outras pesquisas, de me aprofundar nessa questão. Mas, nesse momento, por conta de algumas discussões já no âmbito da pós-graduação, eu estou percebendo a necessidade de principalmente trazer para esses fóruns essas questões que envolvem a reflexão sobre a própria ação dos professores em sala de aula, e no caso do turismo também, daquilo que vai estar envolvendo educação patrimonial, seja dentro de sala, seja num processo de guiamento, o que for. Né? E como que esse tema do patrimônio material e essa abordagem sobre o patrimônio material nos obriga, né, nos conduz a trazer outras reflexões e outras narrativas mesmo para a questão da história da arte. Né? Então, eu vou ler as perguntas, na verdade, que me mobilizaram, né? Me trouxeram para essa discussão do trabalho. Bom, que o tema é o patrimônio material e a construção de uma história da arte decolonial no Brasil. Né? E vou começar pelo final, na verdade, vou começar pelas perguntas. Né? De que forma essas narrativas sobre o patrimônio nacional no Brasil estão relacionadas com as ações políticas dos órgãos de preservação? Uma outra questão seria como podemos pensar o ensino de uma história da arte decolonial a partir de referências do patrimônio cultural imaterial no Brasil? E também de quais maneiras a educação patrimonial pode ser integrada nas ações do turismo? Né? Então, a partir disso e a partir dessa abordagem e das narrativas que estão nas publicações sobre o patrimônio, no caso da revista do IFAM, em outros tipos de documentos, como livro do Mário de Andrade, como é que essas narrativas elas são trazidas desde o período que precede um pouco o início, né, do IFAM, até ao longo do século XX, como é que essas narrativas elas são construídas, são criadas, como que esses âmbitos de disputa eles são estabelecidos. Né? E como a história da arte absorve, não absorve, muitas vezes, também essas questões, né? E como que esses temas vão ficando e de que maneira a gente pode retrabalhar ou recolocar isso hoje na história da arte e no conceito de patrimônio atual. Né? É basicamente isso, essa proposta. Tá bom? Obrigada, Marcele. Acho que o professor Conduru tem um trabalho que conversa um pouco com as tuas inquietações. Professor Roberto Conduru. Iam ser as mulheres primeiro? Começamos, agora a gente, né, gentilmente, a gente vai mesclando. Tá bom. Então, olha, para pensar o conservadorismo impregnado nas instituições, na paisagem social brasileira, eu, para esse CBHA, tendo em vista tudo que foi discutido esse ano em torno de monumentos, eu pensei em focar no Pelourinho de Mariana, que foi reconstituído em 1981, portanto, na ditadura militar civil, 64 e 85, a partir de um projeto elaborado pelo José Walsh Rodrigues em 38, portanto, durante a ditadura do Getúlio Vargas, tentando reconfigurar o Pelourinho que foi construído a partir de 1750, em Mariana, mas demolido em 1871. É isso. Ok. Arthur, mais ou menos por aí também estavam confiscando alguns objetos aí ritualísticos, prendendo pessoas, não? Nessa época? Sem áudio, Arthur.
Desculpa. Pois é, a gente ainda está sem a transmissão, né? O pessoal está aqui meio discutindo se de repente é melhor reiniciar, mas vamos lá. Na verdade, então, essa minha comunicação dá continuidade a uma pesquisa sobre a recepção do que eu chamo de arte sacra afro-brasileira ali nas primeiras décadas da República, sobretudo, né? E eu discuto uma ocorrência bastante particular que acontece no começo de 1941, no Rio de Janeiro. É uma grande investida, né? Eles chamam de uma grande campanha, na imprensa isso é chamado de uma grande campanha contra as macumbas, contra os locais de culto afro-brasileiros, né? E 1941 é muito singular, primeiro porque um pouco antes havia sido promulgado um Código Penal que já não criminalizava explicitamente práticas mediúnicas, né? Ou práticas mágicas, como acontecia no primeiro Código Penal republicano lá de 1890, né? Então, isso já é um fato. E me parece que é uma ocorrência relativamente isolada, porque toda a década de 30 já demonstrava um certo arrefecimento dessa perseguição, dessa repressão contra as religiões afro-brasileiras, sobretudo pela instituição policial, né? Mas é interessante porque também ocorre no momento que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E essa campanha policial vai ser chamada em vários periódicos vai ser entendida como uma autêntica Blitzkrieg, né? O termo alemão para guerra relâmpago, que supostamente seria uma estratégia de guerra nazista. Enfim, então a recepção disso, né, da campanha policial e também dos objetos de arte que vão aparecer na imprensa é filtrada por vários elementos, né? O racismo aí é fundamental e, na verdade, assim, acho que a minha grande inquietação tem a ver com isso, né? Gostaria de ver com os colegas, né? Como é que, não simplesmente como a história da arte foi moldada ou práticas racistas moldaram a escrita de história da arte, mas como isso até hoje, para a gente, sobretudo, que implicações teria isso, né? Então, na verdade, é um pouco esse é o meu objeto, né? E sobretudo essa ideia de uma escrita da arte atravessada por documentos que são impregnados de racismo, como é que isso nos afeta e o que nós podemos fazer com isso. Ok. Professora Daniela, e esse conceito de raça, essa racialização que vem lá do Burckhardt, como é que fica? Pois é, eu pesquiso os escritos teóricos da Hannah Levy, que é uma historiadora alemã judia, que se radicou no Brasil por 10 anos, faz bastante tempo já, e eu tenho ultimamente trabalhado bastante com a tese de doutorado dela, que é de 1936, defendida na Sorbonne. Nessa tese de doutorado, ela vai analisar vários teóricos, né, entre eles o Burckhardt, e sobre o Burckhardt, ela vai estudar pelo menos os 4, 5 livros dele. Para esse recorte que eu fiz agora, eu não cheguei a botar no resumo, mas eu considero a análise que ela fez das considerações sobre a história do mundo do Burckhardt, né? E me chama a atenção em toda a tese dela de doutorado, como ela pinça nos autores estudados as observações que eles fazem sobre diferentes raças, né? E como ela pinça isso de uma maneira crítica. Então, eu tenho muito interesse em averiguar, né, em que contexto ela escreve com essa perspectiva, considerando que mesmo o orientador dela não tinha uma perspectiva exatamente assim, né, que é do Faucillon, o Charles Vallot, e ela realmente vai chamar atenção para aspectos bem duros assim do texto do Burckhardt, né? Nesse texto, Considerações sobre a História do Mundo, ele propõe que é necessário, né, o extermínio da barbárie, por exemplo, né? Ou seja, ele dá o exemplo dos índios norte-americanos, que talvez fosse melhor deixá-los se degradando, né, ao invés de fazer qualquer investimento, digamos assim, civilizacional, né? Então, ela chama atenção para esses pontos ao longo do trabalho, é isso que eu vou investigar nessa pesquisa. Ok, obrigada. Camila, tem uma possibilidade mais contemporânea de a gente ver essa influência na história da arte, né? Mais contemporânea? Então, o trabalho, na verdade, assim, que a gente está desenvolvendo agora, no projeto de pesquisa, ele tem a ver com um grupo
que a gente criou ano passado e está vinculado ao CNPq, né, um grupo no CNPq de turismo e humanidades. O meu caso é um pouco parecido com o da Marcela, a gente trabalha no Cefet, em cursos de turismo, então acho que a nossa tentativa é tentar fazer esse link, né, entre história da arte, patrimônio e turismo, e acho que finalmente eu consegui juntar aí as minhas pesquisas com as questões do turismo, né, depois de uns 10 anos tentando. Mas a ideia principal desse grupo, né, que a linha de pesquisa na qual eu atuo é turismo, o grupo, né, se chama Turismo e Humanidades, e a linha é Estudos Críticos da Imagem e do Discurso, é a gente tentar entender dessa pesquisa específica como é que as imagens produzidas ao longo do tempo, claro que o nosso foco é século XIX, né, mas como é que essas imagens produzidas pelas pinturas ao longo do tempo acabam influenciando, né, as propagandas turísticas na atualidade sobre determinados locais. Né, o nosso foco específico é o Maghreb, então tem território que está ali na África, Tunísia, Marrocos e Argélia. Então, assim, como que esses territórios se apresentam atualmente para o mundo enquanto locais turísticos e o quanto que essas imagens que são apresentadas possuem resquícios, possuem ressignificações, possuem ironias e anacronismos e uma série de reminiscências, enfim, em relação à pintura orientalista do século XIX. Né? Então, fazer essa comparação, entender como esse olhar colonial, né? O olhar colonial que produziu essas pinturas no século XIX, ele continua, né? Permanece e algumas vezes se ressignifica nessa propaganda turística já do século XXI. Então, assim, a princípio, a pesquisa é essa, tentar entender como é que isso acontece, para, num segundo momento, que a gente ainda não chegou, a tentar até propor uma visão mais decolonial de como esses países, enfim, né, e outros países, como o nosso próprio país, poderiam se apresentar, né, tentando se desvincular desse momento em que, não no caso do Brasil, que é bem anterior, mas, por exemplo, esses países que durante o século XIX estão sendo colonizados entre aspas, né, invadidos, dominados, né, e, enfim, por países europeus. Então, assim, é um olhar do branco europeu em relação a um país que está sendo dominado, né, e como que muito disso acaba ficando nessa propaganda turística da atualidade. E aí entram questões que acho que dialogam com os nossos outros colegas. Com a Sheila, a questão do que é a originalidade, né? Essa ideia do original, ela perpassa do século XIX até agora, então o turista vai atrás de algo original, mas o original para ele, no imaginário dele, é aquilo que está lá na pintura orientalista do século XIX, que a gente sabe que é uma invenção, não é o original. Dialogo com algumas questões que o Arthur também colocou, da gente conseguir refletir sobre propostas decoloniais, novas formas de pensar, novas formas de apresentar questões. Enfim, eu acho que essa mesa dá para render bons debates, boas discussões. É isso. Obrigada, Camila. Primeiro, quero pedir desculpas para o pessoal que está no YouTube. A gente teve um pequeno retardo técnico na abertura do canal, da transmissão, mas isso já foi restabelecido, estamos agora online. E, enfim, eu gostaria de saber se o pessoal, Isabela Loureiro, ok, ia pedir para fechar a câmera. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta já para o colega. A Isabela é comunicadora também. Isabela é comunicadora comigo, ela faz parte do meu grupo. Ok. Então, Isabela, desculpe, venha, abra sua câmera, por favor. Mudou? Ela apagou, eu chamei o nome, ela... Isso, Isabela, por favor, volte, me desculpe. A Maria Amélia, não. Maria Amélia, por favor, feche sua câmera. Obrigada. Bom, então, nesses estudos, né, tem sempre um acento, né, racial, mas há na historiografia alguma crítica a esse acento racial, a essa leitura? Temos uma crítica ao racismo na historiografia da arte, seja mundial ou brasileira? Vocês encontraram alguma coisa? Agora, ainda mais no marco dos estudos pós-coloniais, todos recuperamos alguma coisa nesse sentido?
Alguém? Sim, eu acho que existem vários teóricos, né, que são teóricos do pós-colonialismo que estão se debruçando sobre essa questão quer dizer, do racismo, né? Você chamou de racismo, mas dessa visão de mundo, né, que é perpassada por essa compreensão etnocentrada europeia, né, e que define, né, o outro, define o africano, o asiático como outro, né? Então tem uma série, acho que desde os anos 80, sobretudo para cá, a gente tem uma série de autores, né, que estão discutindo isso. E na história da arte especificamente a gente tem pouco, né? Mas eu acho que tem autores que estão, o próprio Foster, que eu falei, que eu comentei nos anos 80 e 90, né? Mas eu acho que é um movimento bastante forte, porque eu acho interessante isso, assim, o que é, na verdade, a arte, né? Quer dizer, isso tem que estar no germe, assim, dessa discussão, porque essa compreensão, né, de arte precisa passar por esse processo de outricização, como estão comentando agora, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Agora, também, a gente começa a ver que alguns historiadores, né, anteriores estavam discutindo isso e que nem sempre isso ficava muito claro, né? Tem um pesquisador que trata bastante disso ultimamente, que é o Henrique Michaud, né, francês. Então ele tem As Invasões Bárbaras, uma genealogia da história da arte, tem um outro livro também, História da Arte, uma disciplina com suas fronteiras, em que ele aborda bastante, na historiografia mais tradicional, assim, da história da arte, essa questão da discussão sobre raças, né, como é que os autores usavam essas teorias para também formular questões de valor, né, para avaliação de obras. Então, um autor bem interessante que foi traduzido para o inglês, agora, ano passado, As Invasões Bárbaras, mas ainda não temos em português, né, mas é um autor que trata disso. Uhum. Eu só poderia fazer uma observação? Posso fazer uma observação? Por exemplo, há muito tempo, né, muitos anos que eu pesquiso cemitério, vocês sabem disso, eu nunca encontrei uma escultura que representasse uma etnia. Sempre as esculturas são aquelas esculturas, vamos dizer, do branco. Quer dizer que no Rio de Janeiro é que tem assim uma escultura no São João Batista que você vê que a moça que está com branco é um tipo índia, vamos assim dizer, é índia. Pelo cabelo, assim, você pode até perceber que a etnia é indígena. Mas, assim, é interessante porque fim do XIX, começo do século XX, nenhuma escultura que representa isso, gente. É uma loucura. Às vezes tem túmulos que a gente chama assim de como é que se diz? Aqueles túmulos que são homenageados pelas pessoas, que são lembrados, que nem a cigana. Tem um túmulo da cigana, né? Que todo mundo venera bastante. Mas o que está colocado ali não é a expressão da cigana. Então, eu vejo que, assim, século XIX, começo de XX, isso é negado, vamos assim dizer, dentro da escultura funerária. Só para assim, compreender. Obrigado, Maria Elisa. Obrigado, vou retomar a mesa aqui. Daniela, não sei se tu já tinhas concluído quando a Maria Elisa entrou? Já, era só uma observação sobre esse autor. Ok. E alguém mais ia falar quando a Maria Elisa entrou? Sheila, nesse sentido de... Arthur ia falar? Mas eu não quero falar sozinha, não. Eu acho que isso, né, os colegas já colocaram, com certeza tem um grande número de pessoas que escrevem criticamente sobre essas posturas racistas nos discursos historiográficos, mais antigos ou da contemporaneidade,
mas uma coisa que eu queria, na verdade, assim, um pouco torcer a questão e talvez tentar botar um pouco para os colegas da mesa, que isso tem a ver com uma inquietação minha, a gente trabalha, né, eu acho que todo mundo aqui, talvez menos o trabalho da Marcele, mas todo mundo trabalha aqui com textos ou com imagens que estão impregnadas, né, desse racismo. Eu fico me perguntando, assim, até que ponto a gente pode ir, né? O que a gente pode mostrar ou pode redizer sem estar reiterando esse racismo, sabe? Por mais que a gente tenha boas intenções, assim, e que a gente não seja, com certeza não sejamos racistas, o fato da gente mostrar uma imagem que é muito racista ou estereotipada, né, com relação ao outro, em que medida isso reforça esses discursos que estão ali, entendeu? E por mais que a gente fale, que a gente critique, esse discurso se afirma, né? Quando a gente retoma a palavra de um jornalista ou de um autor que é extremamente racista, quando a gente mostra uma imagem que tem esse viés. Então, pensando na nossa escrita e no nosso momento, como lidar com esses entre aspas, documentos, né, que estão atravessados pelo racismo, né? Estão tentando um pouco assim acrescentar uma outra dimensão ao que a Bianca já puxou, e se alguém se sentir bem para, se puder, como eu falei, comentar, né? Porque para mim isso é uma real angústia. Às vezes eu fico pensando assim, será que eu devo mostrar isso? Será que eu posso mostrar isso, né? Quais são as consequências? Inclusive como ponto turístico, né? A questão do Pelourinho, como o Conduru coloca, né? É um monumento à barbárie, né? E é um ponto turístico. Mas a gente vai ver o que no Pelourinho, né? Assim, como tratar essa história transformada em atração turística, né? Tão festiva, digamos assim. Sim, sim. E aí, só para complementar, né? Aí quando eu vejo o resumo do Conduru, o Conduru não mostra imagem, né? Eu fiquei pensando assim, no primeiro momento, eu pensei uma coisa e depois achei, pô, me parece que foi uma decisão muito sábia, né? Não mostrar, não sei qual foi a intenção do Conduru, mas ele não mostra uma reprodução do Pelourinho. Sei lá, será que a gente tem que pensar nisso, né? Algumas coisas não deveriam ser mostradas, não deveriam ser reditas, né? Essa que é a questão, né? Eu estou pensando na nossa escrita, no nosso discurso. Mas o discurso que... Desculpa, Conduru, eu vou só me meter rapidinho. Acho que você ia responder, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho de crítica, né? Quer dizer, essa história só pode ser uma história crítica, né? E nesse sentido, eu acho que as imagens elas entram como uma possibilidade ou um lugar de crítica mesmo, né? Eu não vejo muito problema de reproduzir as imagens desde que você esteja fazendo uma leitura com uma compreensão crítica da imagem e da inserção dessa imagem na história da cultura e na história da arte. Isso, o que você... Desculpa, Conduru. Não, Camila está inscrita. Eu vou falar depois da Camila. Tem inscrição. Desculpa. Desculpa, então. Mas isso talvez facilitasse, né? Para a gente não se atropelar, senão a gente fala por cima do outro, corta o outro, fica meio... mas meio chato. Eu vou acabar não falando. É mais orgânico, né? Então vamos fazer uma inscrição no chat, então, e eu vou controlando pelo chat. Pode falar, Camila, não interrompo mais você. Desculpa, gente. Então, desculpa que eu entrei. Eu acho mais orgânico cada um entrando na medida do... O Guru estava na frente. Eu? Bom, então... Sim, você estava na frente. Respondendo ao Arthur, eu diria que eu não incluí a imagem porque foi uma questão prática. Eu não tenho direito de uso de nenhuma imagem. Eu não pude, a Mariana, fotografar o Pelourinho. Então, eu não usei por isso, basicamente por isso. E as imagens que eu consultei no arquivo do IFAM, eu também não tenho direito de uso. Então, eu vou ter isso, espero, para os anais do CBH. Então, eu não apresentei aqui.
Alguém até sugeriu dividir a tela, e eu vou ver se eu... Quer dizer, eu poderia ter mostrado, mas enfim. Então, eu concordo com a Sheila. Eu também penso que a gente tem que usar as imagens de modo crítico. Um limite é não mostrar nada. Eu, anteontem, assisti uma palestra sobre representações de mulheres antes escravizadas ou escravizadas na costa leste da África, e a apresentadora, numa determinada imagem que as mulheres apareciam nuas, ela decidiu recobrir com um retângulo azul. Lindo. E eu perguntei a ela qual era o critério que tinha determinado o tamanho, por que era retângulo, por que era azul, qual era o tamanho daquele retângulo, qual parte, quem tinha determinado qual parte da mulher podia ser mostrada ou não. E o argumento era todo de que mesmo se você discute o olhar contrário da pessoa que posa, você ainda está usando a imagem. Então, no limite, eu perguntei para ela, no limite você está dizendo que a gente não pode usar imagem nenhuma, nunca. Só que ela estava usando, e fazia descrições muito críticas e interessantes, mas que, no limite, no âmbito da crítica, são similares aos olhares que os homens naquela época tinham com aquelas fotografias. Então, que medida não tinha ali um voyeurismo crítico similar ao voyeurismo sexual dos homens com aquelas mulheres na época, entende? Então, eu acho que tem uma questão principal que é de crítica, de pôr para discussão. E o Stefani fez essa pergunta, está no debate, em que perspectiva crítica eu penso isso. A minha perspectiva é exatamente qual é o sentido de manter aquele monumento em pé. Aquilo foi construído nos estertores da ditadura mais recente, com um projeto da anterior, do Vargas, para comemorar um monumento colonizatório, de dominação. Conectando com o que Camila disse, sem querer tomar muito tempo, aquilo, obviamente, reconfigura uma praça que tem muito apelo em termos históricos, mas também em termos turísticos. E, se eu pudesse dividir a imagem, eu ia mostrar uma que é chocante. As pessoas vão para lá e fingem que estão sendo chicoteadas naquele pelourinho. Então, é um problema. As pessoas discutem isso. Tem texto no jornal discutindo isso. E, na época em que a gente tem, infelizmente, no Brasil, jovens, geralmente negros, aí é preciso racializar, porque isto é racializado, que são acorrentados em postes para ser chibateados. Entende? Então, qual é o sentido daquele monumento? Então, a minha perspectiva é essa, de pôr isso em discussão. Acho que é uma coisa democrática. Só para terminar, Camila, que várias vozes têm que ser ouvidas. Sim. Camila, você está inscrita. Mas a Camila também queria me colocar. Eu estava repetindo, na verdade, assim, sobre o que o Conduru falou, que acho que a ideia da mesa é justamente essa, né? Os colegas falarem e a gente começar a ter uma série de percepções e colocações assim, que a gente não tinha pensado, e fazendo articulações mentais. Então, eu estava aqui pensando assim, realmente, tá? Viajando um pouco na fala do Conduru. Essa questão que... E aí eu vou pegar um pouco esse viés, misturando um pouco a fala do Arthur com o Conduru, é um problema, porque assim, não tem como não trabalhar com as imagens, né? Qual é o nosso direito de mostrar novamente essas imagens, ou quando a gente trabalha com essas imagens e mostra as imagens, a gente não reitera, mas isso vai muito além quando a gente pensa, por exemplo, na questão do turismo, e foi o que o Conduru falou, e a gente vê isso, né, replicado em vários locais do mundo, né? São locais e são modos de ver que se reproduzem ao longo do tempo, né, porque estão associados a imagens, a textos também, certo? Como a gente está trabalhando aqui, né, com imagens que mostram esses locais de um modo que é o modo do outro, né? O modo do branco, é o modo do colonizador, e muitas vezes para pessoas que não têm uma percepção crítica do que aquilo representa, porque se tivesse uma percepção crítica, não se faria tirar uma foto para botar no Instagram sendo chicoteado num lugar que é um lugar de punição do outro, né? Nesse caso do escravo. Eu queria muito mostrar a imagem que eu coloquei no resumo, porque eu não sei se todos têm acesso ao resumo. Eu vou tentar mostrar, vou ficar meio doida aqui, não sei como isso vai aparecer.
Dá para ver? Dá. Né? É uma imagem atual de um site de turismo, The Blonde Abroad. Então, assim, é um site de turismo voltado para mulheres, sobretudo europeias, estadunidenses. E do lado a gente tem uma pintura do Carl Hag, né, que é uma pintura daquelas tipicamente orientalistas, né? Um oriental, um homem oriental, puxando um camelo, e sobre o camelo uma mulher com uma criança. Então, assim, as agências de turismo elas acabam se apropriando e, de certo modo, ressignificando essas imagens orientalistas. Assim, quando a gente bate uma com a outra, não tem como você dizer, não tem conexão nenhuma, né? A conexão é clara, é explícita, né? As roupas que a turista veste remetem às roupas não da mulher, mas do homem. Então, ela tem essa postura de puxar o camelo. Então, assim, é como se a mulher fosse retirada do seu local de... Como é que eu vou colocar? De mãe, né, dona do lar e etc., que está ali em cima do camelo, sendo carregada, e agora é aquela que viaja e que vai conhecer novos mundos, explorar novas realidades. Então, é ela que puxa o camelo. Isso é legal quando a gente pensa em turismo voltado para um público feminino, mas, de certo modo, isso está replicando também um olhar que é o olhar do colonizador. Então, assim, tem muitas questões para serem pensadas. Um trabalho que está só no começo. Acho que essa mesa vai me ajudar a refletir um pouco. Eu acho essa imagem ótima, essa conexão entre essas duas imagens. Enfim, é isso. Marcele, você... Oi, Bianca. Eu queria fazer algumas colocações. No início, você tinha perguntado sobre alguns teóricos, né? Eu acho que, assim, tem um âmbito acadêmico em que o trabalho e o estudo desses teóricos é fundamental, e tem o papel das instituições, né? Que eu acho que também é algo também muito interessante da gente pensar, né? Que papel o IPHAN tem, a Unesco tem, esses órgãos que... Os museus também, né? Esses órgãos que legitimam ou não legitimam essa narrativa, ou que muitas vezes são eles que têm um acesso mais direto com as pessoas ou com os grupos envolvidos, né? No caso do patrimônio material, é evidente a participação da comunidade, daquele grupo envolvido com o bem a ser preservado, né? Então, eu acho que isso e essas narrativas que vão sendo construídas, seja pelo contexto da comunidade e legitimado por um órgão que a grande maioria das pessoas, dentro e fora do meio acadêmico, não tem muita dúvida, né? Se tem legitimidade ou não, né? Se é relevante ou não. Eu acho que isso tem um grande efeito para o reforço dessas narrativas, né? Por isso que, na minha proposta assim, do meu trabalho especificamente, eu quero trabalhar um pouco dessas narrativas nas revistas do IPHAN, nas aulas e nos cursos, né? Que o próprio IPHAN vai trazer nesses relatórios desses documentos, mas também verificar como é que essa narrativa fica, como é que essa narrativa aparece, por exemplo, no contexto dos museus. E aí eu tenho até, como foi o Arthur que começou, assim, para tentar fechar o ciclo da roda e voltar para ele, né? O trabalho dele me chamou muita atenção por esses objetos que foram, né, resgatados, foram roubados, né? Eles estarem no museu, que é algo, ao longo da história da arte, muito natural, a gente ver objetos roubados irem para museus de quem roubou, né? Retirados de uma determinada cultura e ir para uma outra cultura e ser exposto lá como objeto de arte, enfim. Como é que esses objetos eles são apresentados nesse museu da Polícia Civil, não é? Como é que esses objetos são apresentados? Qual é a descrição que acompanha eles, né? Quando as pessoas e os turistas vão lá em Mariana, né? Eu já visitei esse Pelourinho de Mariana, né? Como é que se dá a relação das pessoas quando elas estão de fato lá, né? Que papel, por exemplo, teria o guia de turismo que vai fazer esse trabalho local, né? Que tipo de informação um turista, um próprio morador de Mariana poderia ter acerca dessa história? Que narrativa é essa que a gente tem o papel, digamos assim, social de refazer, ou de reforçar, ou de ressignificar, para que essas pessoas que visitem esses lugares, seja um museu da Polícia Civil, ou um atrativo como esse de Mariana, né?
eles tenham essa visão crítica que a gente também está trazendo aqui nesse processo, né? Então, acho que isso se dá através de uma educação patrimonial, a partir de outras ações que vão perpassar pela nossa atuação em sala de aula ou na formação de alguns profissionais e por aí vai. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, é o que, na minha cabeça, pelo menos, conecta essas ideias que foram levantadas por esses trabalhos todos aqui. O Duru está sem áudio. Marcele, eu incluiria nesse seu questionamento se as obras devem continuar existindo ou não. No caso do Pelourinho, eu acho que, no meu modesto entendimento, deveria haver uma discussão pública, o que nunca houve. Porque aquilo foi uma decisão autocrática de um prefeito de construir, segundo eles, restaurar o Pelourinho, instalar de modo silencioso. Então, quem chega àquela praça pode supor que aquilo está ali desde o século XVIII, quando aquele Pelourinho foi construído. E não está. É uma obra de 1981. Entende? É arte contemporânea, se a gente quiser. Tem que continuar de pé ou não? Que tal ter uma discussão pública, democrática sobre isso? Na qual historiadores da arte, especialistas em patrimônio discutam sobre isso. Mas vários representantes da sociedade. Posso completar a fala do conteúdo? Estava pensando aqui, com base no que vocês estão falando, e a gente não poderia ir além, né? Na verdade, essa visão, acho que decolonial que a gente está propondo, talvez não o apagamento desse monumento, com todas as questões que ele traz, né? Inclusive essa de ser uma arte contemporânea, etc., mas de ressignificar, né? Disso vir acompanhado com uma nova história, com uma nova percepção, né? Então, assim, o modo como ele vai passar a ser apresentado para aquele público que chega naquele lugar, né? Não só a verdade envolta em relação àquele monumento, né? O contexto no qual ele foi construído, por que ele foi construído, o significado no contexto no qual ele foi construído e o que ele pode passar a significar. Então, talvez fosse mais interessante isso do que talvez um apagamento total dele. Tipo, você tira essa desgraça daí porque, né, ele representa algo que é errado e, além disso, já foi feito, sei lá, na década de 50, 60, 80. Talvez ele vinha acompanhado com uma nova proposta, com uma nova visão. Estou aqui só refletindo, tentando pensar também em relação à pesquisa que eu estou fazendo. Isso em relação a vários outros monumentos, né? A gente pode pensar ali no Cais do Valongo, por exemplo, né? Quando a gente chega no Cais do Valongo, tem, para quem se dá o trabalho de ler, pelo menos, tem uma explicação ali do que é o Cais do Valongo, né? A história daquele lugar, o porquê, a importância daquele lugar. Então, assim, não se apagou, né? Até porque ele já estava apagado, ele meio que ressuscita, né? Mas o quanto que a gente pode ressignificar esses locais através de uma visão decolonial, de uma nova proposta, né? De uma nova maneira de ver e de entender as imagens, os locais, as construções, enfim. Estou viajando aqui, tá, gente? Então, tem um texto que eu vou devidamente citar no meu texto final para os anais, da Sabrina Souza e da Daniele Gualandi, no qual elas defendem a inserção de alguma placa próxima ao Pelourinho. Elas não defendem, por exemplo, a derrubada. A Vera Pugliese mandou uma pergunta sobre isso, se a questão seria derrubar. A princípio, acho que tem que ter um debate público, democrático sobre isso. E acho que, pelo menos, que seja narrada a história. E eu diria colada na peça, já que eu não tenho esse fetichismo de que aquilo é original. Para mim, aquilo é de 1981, com supostamente alguns resquícios do original, com um projeto de 1938 do José Oscar Rodrigues, que foi alguém que inventou vários monumentos no Brasil, referentes ao período colonial. O mais destacado deles é a matriz de Diamantina, que destruíram o original para construir uma fantasia neocolonial. Então, não tem nenhum fetichismo com o projeto de José Oscar Rodrigues, ainda que entenda que também é histórico.
É algo que... Então, para mim, é um objeto muito interessante esse pelourinho. Ele é carregado de, como gostam de dizer, de camadas, né? De tempos. Eu vou convidar o professor Luiz Freire para fazer uma observação aqui nessa questão. Pode ser, professor? Sim, eu me preocupo muito porque eu acho que na história oficial do Brasil se preocupou muito, foi muito atenta a apagar as atrocidades do regime escravocrata. Então, eu presenciei a abertura de um museu do IFAM em Recife, chamava-se Museu da Abolição. E o pessoal que montou o museu, um grupo de historiadores de lá e museólogos, eles deram muita ênfase a essa parte, embora não ficasse aí, porque a conclusão do museu, da exposição, terminava nos esforços para a abolição, inclusive transmitindo a ideia de que foi um esforço coletivo, ou seja, fugindo daquela ideia da princesa Isabel ter sido a única responsável. Mas, assim, este museu abriu no mês e fechou suas portas para o público no outro. E depois foi totalmente desfeito. Quer dizer, isso não foi feito por acaso. Imagine você que, com essa onda de negacionismo, tem gente negando que houve o Holocausto, com os campos de concentração tornados museus, que as pessoas entram, depositam flores, sentem-se mal lá dentro. Né? Quer dizer, até que ponto eu prefiro que haja pontos de diálogo com isso e colocar o contraditório. Eu, inclusive, participei de uma reunião do Conselho da Prefeitura sobre monumentos, que eu disse isso, está na hora de se agregar aos monumentos que se tem o discurso contraditório, que é para as pessoas que visitem o monumento vejam o que foi e o que é aquilo, e o questionamento daquilo. Né? Porque, ao invés de se derrubar, coloca-se num próprio monumento, nas suas proximidades, o discurso do contraditório e do revisionismo histórico, né? Da fala dos vencidos, entre aspas. Então, é isso. Quer dizer, eu acho assim, que o apagamento foi político. Desde o início que se apagou essa relação de atrocidade, apagou de todos os pontos de vista, inclusive do discurso historiográfico, que era o encontro de raças, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, entre o branco, o índio, o negro e tudo mais. Então, quer dizer, e que a gente criou essa falsa impressão de que isso aqui era um Éden, né? Então, assim, eu me preocupo muito, né, com esse discurso decolonial, no sentido de destruir esses marcos, porque eu acho que esses marcos precisam estar presentes para provocar críticas, análises, debates, e, sobretudo, para serem confrontados. Né? Então, assim, cabe, inclusive, aos artistas começarem a fazer instalações nesses monumentos, que alguns deles já têm sido feitos. Foi feita uma muito interessante agora no de São Paulo, do Empurra-Empurra. Que botaram umas caveiras em torno do Monumento às Bandeiras. Já tinha sido pintado de vermelho, né? Vermelho, pois o que a prefeitura achou um horror. Mas, enfim, existem essa discussão sobre as intervenções, né? É uma discussão bastante interessante, porque ela tem, né, uns níveis e outros. A intervenção no Monumento às Bandeiras, quando pintaram de vermelho, né, toda a população ficou muito irritada. Né? E agora que eu acho que está tendo uma discussão muito maior, né, sobre a questão dos monumentos e de que maneira se vai ter essa abordagem dos monumentos, né, parece que há um entendimento melhor do que seja essas intervenções e de que maneira se pode fazer. Agora, é muito interessante também
essa visão oficial, né, que, de alguma maneira, me parece criar um nível, ou uma camada, né, como uma camada aceitável, né, de intervenção, o que, para mim, é discutível, né? Eu não acho que... Eu fiquei pensando, voltando aqui para a minha comunicação, que muita gente não viu, mas eu fiquei pensando na discussão mesmo que o Clarivaldo Prado Valadares faz sobre o próprio festival africano, né, em que ele faz um texto em que ele desconsidera, né, o festival, e há uma resposta do Abdias Dias Nascimento, né, mostrando de que maneira aquelas representações brasileiras eram uma representação oficial que, de alguma maneira, aceitava a produção negra que fosse mais palatável, digamos assim, né, para o público internacional. Eu acho que a gente passa um pouco por isso, né? Quer dizer, que tipo de intervenção seria palatável, né, para o nosso público em geral? O palatável, né, já encerra aí uma censura, né? Sim, claro. Claro. E um apaziguamento, né? Exato. E esse apaziguamento é, na verdade, uma aniquilação do contraditório. Uma diluição também, né? E, sim, apaziguamento do contraditório, sem dúvida. Você colocou... Só para um pouquinho, assim, botar fogo no parquinho, assim, jogar lenha na fogueira... na verdade, assim, eu concordo plenamente com os colegas e tal. Não é uma questão, de maneira alguma, de apagar a discussão, né, crítica sobre questões como a escravidão ou como a repressão policial. Não é isso, né, que me preocupa. Mas eu fico me questionando, e eu concordo também, essa ideia do diálogo, da exposição do contraditório. A minha questão, eu realmente não consigo responder isso, é uma inquietação, é uma angústia, como as pessoas colocaram na mesa final de ontem, né? Se, por exemplo, você tem um monumento lá, você tem um pelourinho, você tem uma estátua de um escravocrata, né? E aí tá, vamos ressignificar, vamos colocar um texto do lado, ok? Mas eu fico me perguntando qual é a eficácia disso, entende? Diante da eloquência do monumento, diante da eloquência da imagem, né? Trabalho crítico, todos nós fazemos isso, né? Tipo assim, claro que você não vai repetir uma citação racista de algum historiador do passado sem, né, criticá-la. Mas o fato é que essa presença do discurso, seja ele verbal, seja ele imagético, tem uma potência que a gente tem que considerar. E eu não estou aqui colocando, na verdade, como eu falei, não estou colocando isso como uma proposição propriamente, eu estou colocando isso como uma questão, como uma inquietação, né? Se é que existe um limite, quais seriam as nossas possibilidades de, no nosso discurso historiográfico, nós não reiterarmos, mesmo que a nossa revelia, essas posições que afirmam estereótipos, sejam racistas, sejam de outra natureza, né? É mais para isso, assim, que é mais isso que eu estava pensando, né? Estou pensando aqui numa fala da mesa de ontem sobre a questão do impacto das imagens, né? E da necessidade de interpretar as imagens, de entender as imagens e de nos entendermos com essas imagens, né? Como lidar com essa construção que é também imagética e que ainda é muito primitiva em algumas instâncias, que a gente vê as pessoas se expressando a partir dessas referências, civilizatoriamente parece muito primitivo ainda o que elas inspiram, né? O que elas convocam nas pessoas a expressar. Estou pensando aqui também, gente, não é pergunta, não.
Só um pouquinho para a Marcelo chegou a comentar, né, a questão do Museu da Polícia, isso é uma coisa que eu não falei, né? Talvez você pensar do ponto de vista da história da arte no Brasil, talvez o grande valor até dessas notícias de imprensa, né, que registram a grande campanha de 41, né, a Blitzkrieg de 41, é que vários dos objetos que foram apreendidos nos locais de culto naquele momento passaram a integrar o Museu da Polícia, né? Eles há muito tempo eles não estavam expostos, né, até por causa da natureza problemática desses objetos e da maneira como eles foram sequestrados, como eles foram adquiridos através do sequestro, através do roubo dos religiosos, dos locais de culto. E aí, eu acho que todo mundo sabe, né, recentemente essas peças foram transferidas temporariamente para o Museu da República, onde me parece que vai se gerar um contexto melhor para estudos e investigações sobre elas, né? Mas quando elas eram exibidas no Museu da Polícia, todo o contexto reiterava essa violência policial e reiterava ideias racistas, inclusive as descrições das peças, né? Que existiram lá durante acho que quase praticamente todo o período em que o acervo ficou exposto. E que, ao mesmo tempo, ao transferir essas peças para outro museu, mesmo com toda a possibilidade de contextualização da história, é também uma política de apaziguamento, né? De palatável, porque desloca, de alguma forma, anula ou esquece a origem expropriadora desses objetos, dos seus locais de culto, de uso, para colocar numa instituição cultural, né, onde ela vai ser, de novo, um objeto de admiração, de curiosidade. Então, apazigua toda uma história problemática que permite que ela esteja hoje no museu, que esse objeto esteja hoje no museu. É aquela questão dos museus etnográficos, né, que a gente já vem discutindo há muito tempo. Nesse caso, eu acho que é uma diferença, porque esse processo foi configurado com representantes das comunidades religiosas. É verdade. Então, a solução final é algo que foi altamente negociado pela polícia, pelas comunidades religiosas, pelo museu, ou seja, pelo IPHAN. Então, acho que aí eu vejo um exemplo interessante de uma discussão mais democrática, em que vários setores sociais se articularam, e eu cheguei há muito tempo atrás a participar de um debate no Museu da República em que o Mário Chagas, que já era o diretor, ele, ao final, propunha avançar nessa campanha e isso está feito. Então, eu vejo ao contrário, vejo como um monumento, como um movimento, um resultado de um movimento social. Eu pensaria, por exemplo, no caso do Pelourinho, ouvindo aí essas falas e essa ideia do palatável, do apaziguamento, eu acho interessante a gente pensar, e é por isso que eu comecei falando disso hoje, no conservadorismo impregnado na sociedade brasileira. Porque aquele Pelourinho ele aparece lá como se ele fosse um objeto histórico. Eu acho interessante, como o Luiz Freire ressaltou, não apagar essa violência, mas também não apagar o fato de que aquilo é uma reinvenção, que aquilo é uma reconfiguração de sucessivas levas autoritárias, de barbárie. A colonização portuguesa, a ditadura Vargas, a ditadura militar e, digamos, um silêncio da população, porque a princípio a gente pode perguntar, por isso que eu acho um debate educação, como a Marcele falou, é importante, educação patrimonial, porque talvez as pessoas não saibam disso. Elas pensem que aquilo é um objeto que continuou em pé ali, como as igrejas e a casa de Câmara e Cadeia, que construídas estavam e ficaram, enquanto que o Pelourinho é algo que a sociedade brasileira, para fazer áreas de civilizada, decidiu destruir em 1871, mas depois decidiu reconfigurar. Não conseguiu, decidiu de novo e fez em 81. Então, acho que esse processo precisaria ter uma educação e as pessoas finalmente decidirem o que elas querem. E o lembrar ou esquecer? Como lembrar? Como esquecer? Também
destruir, mas destruir como? Uhum. Ou então manter, mas manter como? Certo. Rogéria, temos questões no YouTube? Tem, não exatamente uma questão, mas exatamente na continuidade da fala do Conduru, né, o quanto atores, sujeitos e movimentos sociais devem estar nessa mesa de debate para esse processo decisório ou das escolhas do como esquecer, integrar, o que fica, o que sai. Há um comentário dizendo o quanto a extensão no processo da educação das universidades, nas universidades, quanto a dimensão da extensão nas universidades faz esse movimento, pode adensar esse movimento, né, dessa participação formativa, né, do que se deseja nos seus lugares, nos seus locos, exatamente trazendo que a extensão faz essa via dupla com formação e integração, não levar a universidade que leva conhecimento, mas que faz a escuta e constrói um conhecimento conjunto com os movimentos sociais, os interessados, as pessoas nos seus lugares georreferenciados. O comentário aqui para endossar exatamente isso, né? Tem que ter o debate, tem que ter muito mais, né, da presença social nessa discussão. Infelizmente, a gente está vendo muito essa desidratação dessas comissões, desses núcleos, desses fóruns que discutem essa memória e esquecimentos que se devam tratar, estão sendo excluídas, né? A parte da sociedade, a parte social dessa discussão não entra. Então, é um comentário aqui de quanto é importante a pesquisa que passa daqui e o quanto que a extensão também poderá e poderia e faz essa colaboração, trazendo a questão da presença, né, de muitos mais envolvidos, né? Só para complementar, com relação, por exemplo, ao Museu da Polícia, há uma participação de movimentos sociais e de religiosos, não só no processo de transferência, como agora, por exemplo, quando os objetos estão sendo tratados, parece que está havendo uma participação muito estreita dos religiosos, assim, no sentido de que, de repente, tem peças que não deveriam ser, para eles, não deveriam ser restauradas, né? Não deveriam ser expostas, ou se forem expostas, deveriam ser expostas de determinado jeito. Ou seja, um diálogo, me parece que está havendo isso, um diálogo muito estreito com essas comunidades. A gente pode questionar até em que medida elas conhecem esses objetos e tal, mas, enfim, eu acho isso muito positivo, né? E a ideia, pelo menos a ideia de que essa história da repressão não seja apagada quando ela vai para o Museu da República. De alguma forma, ela vai estar sendo lembrada ali, esses objetos vão estar sendo lembrados, né? Quer dizer, essa história dos objetos, essa biografia dos objetos, marcada pela violência, assim, não seria apagada, ela necessita ser lembrada lá também. Mas, realmente, quando você faz qualquer tipo de rearranjo, surgem novos problemas, né? Surgem outras questões, e que eu acho que estão sempre... elas ficam em aberto. Tá. Temos uma observação aqui no YouTube sobre essa participação democrática com comissões, né, a decidir as questões que interferem com o espaço público. E, nesse caso, nessa pauta específica, está sendo mencionado a ausência de representantes racializados, indígenas, do povo de santo, né, para participar dessas conversas. E aí eu só quero fazer uma explanação aqui. Esse é um colóquio que esse ano está fechado para os membros do CBHA, e nós, infelizmente, ainda não temos esses estudiosos conosco, né, no nosso comitê, embora ele esteja aberto para receber essas representações também. Mas isso não vai nos impedir de nos posicionar sobre esses temas de uma forma crítica enfim, histórica, né? Eu queria passar a palavra aqui para a Sônia, que quer fazer uma pergunta para a Sheila. A Sônia.
Sônia não está aqui. Está aí. Vera, não, Vera, ó. Sheila, na verdade, era só porque eu fiquei tão curiosa de você se referir ao texto do Nina Rodrigues, que você gostou muito, de 1904, mas você, na verdade, falou pouco sobre ele, né? Sobre o texto do Nina Rodrigues, de 1904. Né? Sim, porque sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é que chamou tanto a atenção. Você falou que ele faz uma análise formal e simbólica dos objetos, né? Porque eu sei muito pouco sobre esse assunto, mas eu imaginava que o Nina Rodrigues tivesse ainda uma visão muito racista, né? Quer dizer, fosse ainda de uma antropologia totalmente apoiada, né, numa visão de raças, o que vai mudar depois, sobretudo depois do Boas, né? Mas isso me chamou muita atenção, eu que talvez você tenha feito uma outra leitura, aí eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, é muito interessante o que foi que me chamou mais atenção mesmo. Eu tinha lido um texto dele do final do século XIX, né, em que ele trata dessa como é que chama? Hibridização do século XIX, dos povos. Eu tenho que. Gente, desculpa, mas eu tenho que ver, porque eu não me lembro. Tá. Chama Mestiçagem, Degenerescência e Crime, que ele escreveu no final do século XIX, né? Em que ele vai analisar essa ideia de mestiçagem. E é muito interessante, porque, em verdade, ele não considera os mestiços menores ou numa cadeia evolucionista inferior. Muito pelo contrário, ele aposta no que ele chama de um homem saudável, que seriam os mestiços, né? E é interessante porque, nesse texto de 1904, ele vai analisar as esculturas, tanto as esculturas que vieram da África, né, e que foram coletadas nos terreiros de Umbanda ou de Macumba, na verdade, de Candomblé, da Bahia, mas também algumas imagens que ele identifica como sendo de mestiços. Por quê? Porque aí ele fala de uma figura que tem um nariz fino, que não é uma figura com as características de fenótipo africano. E aí ele diz que aquela figura certamente foi feita por um mestiço brasileiro, né? Essa é uma preciosidade, as análises dele, né? E claro que essas análises estão perpassadas e que estão atravessadas por um conhecimento, por uma forma de entendimento do mundo que é racializada, sim, né? Tem uma defesa dessa concepção de civilização, né? Que é a civilização moderna, né? Onde o ponto máximo é a civilização europeia, mas ele é muito atento às características e ele, na verdade, ele não faz um ataque aos mestiços, né? Isso é muito interessante. Me chamou muita atenção porque essa leitura que ele faz dos objetos, e, sobretudo, porque também ele já inicia chamando aquelas obras de arte, né? Que são os objetos africanos, são as esculturas africanas, né? E ele faz uma série de observações como a relação que algumas esculturas, as esculturas que tem ali, na maioria, são esculturas de madeira e que são mais rústicas, não têm um valor tão grande como os bronzes de Benin, e que ele faz essa diferença. E aí o interessante é que, além dele estar fazendo essa análise formal e simbólica,
ele o tempo todo está fazendo uma relação de comparação entre o que é feito no Brasil e o que é feito na África. Isso é muito interessante. E o Arthur Vale, desculpa, Arthur. E o Arthur Ramos, quando vai escrever na década de 40, sobre as obras dos artistas negros... Sheila, estamos sem áudio. Você fechou seu áudio. Eu falei esse tempo todo e você não ouviu nada, Sônia? Não, foi só um pedacinho aqui. Agora o finalzinho. Sozinha, porque eu não encostei ali. O Arthur Ramos cita, né, explicitamente, ele copia trechos desse texto de 1904, falando da importância não só pela forma de análise, mas também por uma compreensão formal, né, e comparativa, e que inclui o contexto, né, onde aquelas peças estavam. Agora, o que é interessante também é que o Arthur Ramos também tem uma compreensão, né, da cultura muito marcada por essa cultura do século XIX, que é etnocêntrica, né, e considera a cultura europeia como modelo. Mas eles também têm, isso é interessante, uma compreensão de desenvolvimento do ponto de vista da civilização, né? Eles apostam, quando o Nina Rodrigues fala do homem mestiço, que é um homem forte, ele fala dos homens fortes, saudáveis, e ele era médico e antropólogo, né, essa coisa, exercício de antropologia. Ele, na verdade, está fazendo uma defesa, né, de um projeto de civilização, né, que tem como modelo, né, o homem desenvolvido europeu, e não o africano. Né? Né? Eu acho muito interessante. Agora, também acho que isso é uma coisa que, de repente, ouvindo vocês falarem, eu acho que tem um movimento, né, que eu acho que o Achille Mbembe está fazendo, que é de abrir uma nova possibilidade epistemológica de conhecimento, né, que às vezes a ideia de um conhecimento que vem de uma cultura africana. Ele fala, né, ele tem um livro que diz Sair da Grande Noite. Eu acho que isso é legal. Pode falar, Kunduru. Então, eu queria acrescentar um dado que eu acho muito interessante, e junta com a mesa de ontem, no que a Sônia falou, que o Nina Rodrigues, ele não chama simplesmente de arte, ele chama de belas artes. E é interessante isso porque o texto é de 1904 e o título é As Belas Artes dos Colonos Pretos. E, obviamente, é um livro que é um texto que é decalcado do livro do Léo Frobenius, de 1897, que é As Artes Visuais dos Africanos. Só que, provavelmente, fiquei tentando discutir isso quando eu escrevi sobre esse texto, com quem entende alemão, naquele momento, talvez Sônia pudesse esclarecer isso, o termo usado no Brasil era belas artes, não havia em curso uma discussão em torno de artes visuais. E aí o Nina aproxima e chama de belas artes, o que é muito interessante, porque o praticante das belas artes, aquele território que ontem Sônia e Ana Cavalcante estavam falando, o território onde aqueles temperamentos se movem, as pessoas não incluiriam, provavelmente, entre o rol das belas artes, o que o Nina está chamando de belas artes, em 1904. Mas ele chama, e aquilo sai numa revista publicada no Rio de Janeiro. E até onde eu sei, tem pouco eco dessa recepção, porque em 1904, no Rio de Janeiro, ele publica o texto chamando de belas artes essas peças. E qual é o eco disso? É interessante, né? Porque são diferentes
atores, denominando como belas artes objetos completamente distintos. Quando eu só falar uma coisa assim, na verdade, assim, pelo que eu percebi, o Belas Artes só está no título, né? Porque depois, no texto, ele fala de objetos artísticos. Ele fala dessa... eu só vi o Belas Artes no título. Né? Hã? Título não, eu só vi no título, porque, na verdade, as Belas Artes dos colonos, mas ao longo do texto ele não fala em Belas Artes, né? Ele faz, inclusive, uma comparação entre os bronzes com os bronzes de Benin, com os objetos artísticos de quem sofreu um tipo de processo de educação, né, que tem aprendido. Ele faz essa comparação, considera os bronzes de Benin tão bons e com tanto valor quanto os objetos clássicos, né? Mas eu acho muito interessante ele estar falando desses objetos como objetos de arte, né? Porque eu acho que abre, né, uma concepção de arte, né? Ele está aí nesse momento abrindo uma concepção de arte, né? Incluindo perguntar uma coisa. Qual foi a revista que ele publicou aqui no Rio de Janeiro? Cosmos. Cosmos, desculpa. E é isso, Belas Artes ali, a escultura, né? Ele está considerando a produção a escultura. basicamente de esculturas, né? Embora, né, algumas fotos mostrem outros objetos, paramentos litúrgicos, ele está considerando, ele está qualificando como Belas Artes. Eu acho isso extremamente interessante e relativiza uma ideia redutora do Nina Rodrigues como simplesmente um escritor racista e tal. Ele vai ter uma recepção, é difícil de traçar essa recepção como o Conduru está falando, é difícil de saber exatamente, teria que explorar melhor, mas outros textos que abordam uma arte sacra afro-brasileira dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, né? O Padre Inácio Brasil e tal, vão se reportar diretamente ao Nina Rodrigues, né? Mas ainda é difícil perceber como é que a recepção disso de uma forma mais ampla se deu, mas se você segue os outros textos que vão ter temáticas semelhantes, o Nina Rodrigues sempre é citado. E, às vezes, os autores não... o Inácio Brasil, por exemplo, é bem mais negativo do que o Nina Rodrigues com relação a essa qualificação dos objetos como autêntico, legítimo fruto das, entre aspas, belas artes, né? Eu acho Tem uma última observação aqui, porque eu acho que vale do YouTube as pessoas, né, da mesa ouvirem, né? Christian Teófilo da Silva, Departamento de Estudos Latino-Americanos da UNB, dizendo boa tarde, surpreso positivamente por aqui com a proximidade entre antropologia e crítica da arte. Parabéns pelo excelente debate. Analisar os membros da mesa. Gente, estamos indo para o final dessa mesa. Eu gostaria de ouvir ainda um pouco a professora Daniela e a professora Marcele sobre suas pesquisas. Tem uma pergunta para... E depois a gente faz a pergunta para encerrar. Ouvindo vocês, eu me lembrei agora, vou escapar da minha pesquisa, né? Mas eu me lembrei que o Félix Ferreira... Daniela, posso te interromper rapidinho? Claro. Tem uma pergunta aqui para você, da Fernanda Pita. Então, nós vamos encerrar com a pergunta. Ela vai falar, depois a gente lê a pergunta. Eu vi ali, eu já pesquisei bastante, né, como é que acontece no caso da arte dos povos originários, essa questão de artificação, como diz a Fernanda, né? Mas eu me lembrei, com relação a esse assunto ainda, que dialoga com o que vocês falaram até aqui, de um artigo do Félix Ferreira, da década, acho que de 1880, posso estar enganada, em que ele fala de artes industriais indígenas. Então, ele também já abre esse caminho, né, para tratar de outra maneira essa produção dessa cultura material, né, tentar puxá-la para o terreno das belas artes, digamos assim. Né?
Então, é isso que eu me lembrei agora. Agora eu não me lembro onde é que foi publicado. Eu tenho aqui, mas tem que procurar. E o Charles Hart, como a Fernanda falou, realmente procura tratar a cultura material indígena como arte, né? Ele tem vários artigos falando sobre isso. Isso seria um caminho para uma arte autêntica brasileira, como a Fernanda pergunta aqui? Seria por aí o caminho, ou isso é um projeto, enfim, não é um projeto? No caso do Hart, especificamente, ele está falando sobre uma cultura que foi anterior à chegada dos portugueses, né? Então, a gente nem está falando ainda desse conceito de Brasil, propriamente, né? Então, mas é uma pergunta complicada, não vamos ter resposta hoje, eu acho. Posso comentar? No caso do Hart, em cima da Daniela, né? Não sei, mas o fato é que, e aí ligando com o que a Bianca falou, a ideia de uma apropriação das artes de povos pré-cabralinos, né, de culturas indígenas anteriores até a chegada dos portugueses aqui, se torna efetivamente um programa, né? Um programa que, a partir do século XX, já com, de certa maneira, o Visconti vai, por exemplo, fazer isso já em 1902 e depois vai se tornar uma onda, né? Então, não sei se no Hart isso já está implícito, em que medida o Félix Ferreira está pensando isso de outra forma, né? Me parece que, aí, pelo que eu entendi, o Félix Ferreira, eu não li esse artigo, né? Talvez esteja pensando nos povos indígenas que eram contemporâneos a ele, mas essa ideia de uma apropriação, normalmente por artistas brancos, inclusive por estrangeiros, no sentido de criação de uma autêntica arte brasileira, né? Uma apropriação dessas artes nativas, assim, mais ou menos ancestrais, se torna um programa muito forte na Primeira República, né? E para além. No começo do século XX é fortíssimo, né? Vai ser relido várias coisas que o Hart escreveu nessa linha, com certeza. Marcele, poderias fazer algum comentário? A gente está indo para o final da mesa, então agora é o momento dos comentários finais. Está sem áudio. Minha conexão aqui ficou instável, eu não vi o finalzinho do que o Arthur falou, mas eu vou dar continuidade. Essa parte que vocês estão falando agora conversa muito com uma pesquisa que eu fiz de mestrado sobre o neocolonial, né, e que tinha toda essa política mesmo, né, de criação de uma narrativa que tinha como proposta excluir a produção indígena, por exemplo, né, a produção afro-brasileira também, do período colonial. E isso é bastante curioso, porque, pelo menos pelas coisas que eu tenho lido, das propostas de abordagem decolonial, ela, na verdade, não exclui nenhuma narrativa. Na verdade, ela tenta buscar as diversas narrativas, né? As diversas histórias dos diversos lugares, que o processo histórico já vem trabalhando com isso já há algum tempo, né? Mas, especificamente, no caso do Brasil e na nossa questão, que isso envolve questões sociais muito, muito sérias, né? E muito profundas, eu acho que é algo que é como se tocar numa ferida social mesmo, né? Então, quando a gente fala de uma arte indígena, quando a gente fala de objetos afro-brasileiros que estejam ligados a religiões afro-brasileiras, eu acho que o tempo todo toca em questões que ainda são, na nossa sociedade atual, ainda são questões muito, muito doídas, doloridas, difíceis de se tocar, né? Então, e mesmo que seja por um viés interessante, que é o da arte, né? Mas necessário de ser feito. Eu acho que, voltando de novo ao meu tema para poder fechar o link, a partir do momento em que esses objetos, né, a pintura corporal indígena, ela vai ser consagrada, né, como patrimônio imaterial, ao reconhecimento do ofício da Baiana do Acarajé, enfim, como é que a gente coloca isso, né? Eu falo do meu trabalho como professora em sala de aula, né? Não só meu trabalho de pesquisa. Como é que a gente coloca isso dentro daquele programa de História da Arte que a gente tinha antes, né? E que ficava fechado em determinados circuitos, né? Determinadas narrativas.
Então, acho que não há mais, assim, já há algum tempo, a gente já está enxertando isso e agora a gente precisa reformular essas propostas, essas discussões. Eu falo principalmente no âmbito escolar, no âmbito de sala de aula, da pós-graduação, da graduação, do que for, porque é algo que precisa sair um pouco mais desse núcleo só da pesquisa e das discussões nesses fóruns fechados que a gente tem aqui, né? Eu acho que esse também é uma demanda dos alunos hoje em dia, é a minha percepção. Tá? E queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, que eu acabei não falando, e agradecer, né, por estar ao lado de colegas tão legais e nesse evento que é tão importante. Obrigada. Ok. Então, só para encerrar aqui, eu vou retomar uma questão encaminhada pelo Rucher, né? Em relação a essas imagens e as práticas coloniais, vocês, né, essa mesa, vocês pensam que a indefinição da historiografia passaria por uma reorientação da pesquisa na direção das questões que elas abordam? Rucher, quem sabe você participa aqui e recoloca a sua questão. Obrigada. Tem que abrir o microfone. Boa tarde a todos, para todos. Na verdade, acho que eu não saberia reformular o que eu escrevi. Acho que o que eu escrevi é exatamente o que eu penso. Ontem a mesa mostrou sua preocupação, né, com Sônia, enfim, Mônica Zielinski, em encontrar um modo de escrita da história da arte brasileira que consiga situar sua singularidade. Acho que essa questão da singularidade tem um pouco a ver com a questão da autenticidade que a Fernanda levantou. Hoje, eu acho que a discussão, né, é bastante labiríntica, né? Ela apresenta meandros, em questões delicadas e muito sensíveis, referentes às imagens e práticas da época colonial. Então, e essa mesa também ela traz um tom de incerteza, de dúvidas, né, no que tange ao próprio objeto, né, de estudo de cada um de vocês. Eu penso, será que enfim, eu perdi meu texto, meu Deus. Será que, como dizer, a mesa de hoje, né, pensa eventualmente, não sei, gostaria muito de saber, que uma possível resposta, né, às dificuldades de encontrar, de definir uma historiografia, né, da singularidade, né, brasileira, talvez essa resposta passaria por uma reorientação mesmo, né, das pesquisas em geral, na direção das questões que hoje são abordadas. Eu sei que minha pergunta é complicada, enfim, um pouco abrupta, direta, mas eu acho que, como falou depois Sandra Makowiecki, são duas angústias, né, dois dias seguintes. E eu acho que é isso, é uma explosão de perguntas, será que? Eu vejo que é sempre muito difícil chegar, enfim, numa espécie de proposta de encaminhamento. Então, isso, para mim, é o tom, né, geral, um pouco desse colóquio esse ano, mas eu acho, em geral, de todos os colóquios que abordam a questão da historiografia brasileira mesmo e, enfim, essas agendas, né, que se abriram nessa década sobre racismo e tudo isso. Então, bom, eu acho que isso deve ser pensado, mas acho que não é a hora de responder, porque acho que é um pouco complexo. Mas agradeço demais, tá? Obrigada, professor. Posso comentar essa fala do... Por favor. Não, então, eu acho que isso é uma coisa que eu fico pensando, essa ideia da reorientação, né? O que me parece é que a gente, nós historiadores, nós aqui, né? A gente continua muito preso, entre aspas, assim, a um certo conjunto de objetos, a um certo conjunto de expressões, a um certo conjunto de matrizes culturais, francesa, enfim, como se falou ontem na mesa de ontem, e que se a gente tivesse mais atenção, se a gente realmente
incorporasse essas manifestações dos povos indígenas, manifestações do povo de santo, e aí o Nina Rodrigues, com essa ideia das belas artes dos colonos pretos, me parece até, em certa medida, um precursor disso, né? Se a gente efetivamente incorporasse isso, a configuração da nossa história da arte, da nossa historiografia, iria para uma outra direção, sabe? Eu acho que um problema nosso, posso estar enganado, mas, enfim, eu acho que a gente continua se mantendo muito dentro de um círculo de objetos e de expressões artísticas canônicas, e a gente não consegue efetivamente incorporar, por exemplo, a gente teria, para incorporar certas coisas de arte afro-brasileira, arte sacra afro-brasileira, a gente teria que ter um conhecimento muito maior do que dessas matrizes, entre aspas, dos processos de transformação, dos processos de hibridismo. Eu acho que você vê isso muito avançado, por exemplo, em certas discussões sobre arte, sobre a música, sabe? Chamada música, não gosto desse termo, mas, enfim, entre aspas, música popular, como tem autores que conseguem fazer isso e explodem, por exemplo, a ideia de uma exclusiva, de referências exclusivamente europeias, sabe? Porque se você usar essas referências, você não vai entender as manifestações. Eu fico pensando se a gente... Acho que, nesse sentido, a gente ainda está muito longe de outras áreas, inclusive aqui no Brasil, que estudam outras artes. Essa é a minha impressão. Eu acho que esse movimento redundaria numa reconfiguração da nossa história da arte, da nossa historiografia, no sentido da maior... Esse processo de maior inclusão redundaria numa considerável rearticulação do que seria nossos discursos historiográficos. Essa é a minha impressão. Uma revisão de paradigmas, né? Bianca, você acha que eu posso falar um instantinho? Pode, mas deixa primeiro o Conduru falar, que ele já está inscrito, aí depois você, tá bem? Então, talvez não precise. Tchau. Conduru. Eu diria, Stefani, que essa ideia da dúvida, seria interessante pensar o ato historiográfico como um estado permanente de dúvida. Então, o fim das certezas. Então, nesse ponto, eu acho bom essa angústia que foi deflagrada ontem, explicitada, e você percebê-la hoje, acho isso muito interessante. Acho importante a tentativa de procurar a singularidade, mas não a nossa singularidade, porque a nossa singularidade é a singularidade brasileira, se eu te entendi. E aí eu diria que é a singularidade de cada autor, a singularidade, como ontem foi o Visconti, como hoje é o Nina Rodrigues, ou então de cada obra, né? Entende? Esse fato que o Arthur observou, esse que eu estou analisando. Então, eu pensaria o enfrentamento das singularidades, mas entendido para além da fronteira nacionalista. E acho interessante, como foi ontem dito, a gente também tem um pouco de crítica em relação a essa leva atual, que tudo parece estar sendo reinventado agora, como se antes as pessoas não tivessem pensado. Então, acho interessante, por exemplo, Sheila trazer à luz o Nina Rodrigues, um racista, mas que, lá, sendo racista, tem algumas contribuições interessantes, porque, diferentemente de muitos outros, ele propõe aquilo como arte, que é uma pergunta ainda aberta, conforme o Arthur está dizendo. Os historiadores, nós, historiadores da arte, ainda não incorporamos aquilo. Então, ele lançou uma pergunta em 1904 e ela ainda está em aberto. Então, eu acho que também a gente não pode esquecer essas dúvidas que antepassados nossos colocaram. Muito importante isso. Muito obrigado. Sônia, você queria falar? Na verdade, vou falar de uma maneira completamente emocional e talvez fale bobagem. Aliás, também não me importo de falar bobagem. Eu acho o seguinte, eu não estou preocupada da gente fazer uma história da arte excepcional, entendeu? Eu acho que a gente faz a história da arte que é possível fazer. Nós somos um país dramático, não é uma herança colonial entranhada, né? Esse movimento decolonial é muito interessante, mas eu acho também que não vai resolver tudo, né?
E, como o Arthur diz, não é só incluir a herança indígena e africana, o problema é muito maior, talvez, é isso, mas não é só isso, né? Então, basta ver a eleição, quer dizer, eu não quero entrar em grandes detalhes, mas às vezes me cria um pouco de desespero ver todo mundo falando decolonial e tudo, quando vem a eleição, a direita ganha. Então, eu me pergunto, onde é que está? Então, eu queria só dizer o seguinte, a gente faz a história da arte, que eu não estou preocupada com a singularidade do Brasil, né? Eu não sei se o Brasil tem singularidade, né? Eu sei que a gente existe. Como que a gente existe, eu não sei, né? O Brasil, na verdade, deve ser muitos, eu não sei mais quantos são, enfim. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu acho que a matriz europeia, o Arthur ontem se referiu a ela é muito importante, como outras são, porque ela veio, ficou, está entranhada, né? Enfim, eu só queria dizer isso porque eu também tenho medo que a gente esteja substituindo clichês antigos por clichês novos. E essa substituição de clichê, às vezes, o entusiasmo fica como uma coisa que esfumaça, parece novo, parece estimulante, mas, no fundo, é a mesma coisa. Desculpe estar falando isso, talvez eu esteja ainda como se diz assim, ressaca das eleições, tá? Desculpa. Gente, eu vou passar para a Sheila e nós já nos alongamos 15 minutos nessa mesa. A gente se fala demais, desculpa. Realmente, a Sheila vai fazer a nossa última fala, né? Porque eu não quero fechar a mesa, não. Eu só queria pontuar que eu tenho muito receio nessa busca de singularidade, né? Eu tenho muito receio, e eu acho que o Conduru, de alguma maneira, colocou uma coisa próxima do que eu estou pensando, né? Eu penso que a gente deve estar muito mais atento a uma transversalidade da nossa produção com outras produções de outros países, de outras culturas, de outras épocas. Muito mais buscar essa relação transversal da nossa produção com essas outras, muitas, né? Porque, em verdade, a gente pensa essa relação, sim, há muito tempo, mas com uma produção muito mais europeia do que asiática, por exemplo, né? Do que a produção dos indígenas brasileiros, a produção dos indígenas da América Latina como um todo, né? Como é que a gente pode articular uma história da arte que esteja nesse campo das transversalidades, né? Que se abra para essas relações? E me preocupa, e eu fico muito... Sônia disse que não fica preocupada com a singularidade, eu fico, porque eu acho que muitas vezes a gente tende a se fechar, né, num campo de identidades, como a gente já viveu. Eu concordo, né, com você, eu também não estou preocupada com a singularidade. Uhum. Só isso, assim. Eu não queria ser a última a falar, não. Acho que vocês são muito mais espertos do que eu. Puxê, você quer fazer a tréplica? Eu? Não, eu já coloquei no chat que eu concordo com... Na verdade, singularidade não é uma provocação minha, me pareceu que era uma espécie de desejo que surgiu ontem, mas eu vejo que, na verdade, eu estou meio um pouco equivocado. Eu acho que as respostas, na verdade, dos três, Conduru, Sônia e Sheila, eu concordo com elas. Acho que é mais nessa direção mesmo. Senão, a gente esbarra em obstáculos eternos. Singularidade, autenticidade, são palavras minadas. Elas não levam a lugar nenhum. Então, mas agradeço muito, tá? Que pena que a gente não pode prolongar. Gente, então, eu vou agradecer a todos
né, por essa mesa, pela paciência do pessoal aí também com o nosso probleminha técnico. E o assunto não acaba aqui, né? Acho que começa aqui. A sala vai ficar aberta até as 4h, quando começa a outra mesa. Então, se quiserem continuar informalmente essa conversa no cafezinho, fiquem à vontade. A gente vai interromper a transmissão no YouTube e retorna aqui às 16h para a próxima mesa, ok? Muito obrigada a todos.